o que queiram, não é? É o novo show de Salvador. Eu estou assim, imagina Yuri Alberto, que segundo André Cury, seu empresário, recebeu propostas de mais de 180 milhões de reais. Não é possível. Nossa. Não. 50% seria do Zenit, 50% do Corinthians. Mas não é possível um jogador como o Yuri. Imagina, gente. Essa é a primeira proposta. Não. Essa é a Como é que primeira de muitas. pode? Primeira de muitas meninas. Não, mas essa proposta é pequena pra ele. Mas não é maior merece que mais. a do Vitor Roque, por exemplo? Mas pra começar, sim, né? eu Não, só assim, só pra comparar, por exemplo. Mas eu acho que nesse momento, durante a carreira, pela carreira, o Yuri é maior que o Vitor Roque. O câmbio mudou, né? O Inter vendeu o Yuri por 25 milhões de euros, que em real é um valor menor, inclusive. Claro. Só que hoje o câmbio está o muito mais alto. o dólar e o euro não eram tão altos. Eu não quero mais. antecipar o sofrimento de ninguém aqui no programa. Você sabe disso. Eu não gosto de ver meus amiguinhos sofrendo. Mas um pombinho, e o mesmo pombinho que tinha me falado do Vitor Roque, daquele jeito, me falou que é a tendência e é muito provável que o Yuri esteja na Europa no meio do ano. Mas com o título Foi o que me paulista falaram. ou não? Então, é o que tá faltando pro Yuri se tornar um grande cara, talvez ídolo até do Corinthians nesse... um cara que tá fazendo ele é um gols, cara muito salvou o querido, rebaixamento, cara vai ser muito campeão querido. paulista com gol na final. Pra mim merece, talvez Tem seja um o que ele precisa pra sair. detalhe, se o Corinthians... Quem que falou? Se o Corinthians não quiser vender, ele não sai. Claro que a vontade do jogador é preponderante. Só que o Corinthians só tem 50%. Então, daqui a pouco, onde é que você vai encontrar um jogador que fez ontem 24 anos, artilheiro do Brasil na última temporada, um cara que dificilmente se machuca pelo valor que vai vender, porque aí tem a reposição, né? Então, se o Corinthians não quiser vender, ele vai ficar. Mas foi um grande negócio, porque os jogadores que foram na troca do Yuri, na transação do Yuri, valem quanto? E quando machuca, o Yuri joga machucado, né? Tem esses pontos também. Pô, jogou com o ombro, vazou a imagem do ombro dele, tá louco. É um cara espetacular. Eu venderia fácil. Eu participei. Agora, se vocês viram essa imagem, realmente uma imagem até que impressiona, né? O ombro bem deslocado. Marco Aurélio Cunha, a sua especialidade. Ortopedista, e ele foi lá, jogou e ainda fez o gol que definiu o placar de 1-0 pro Corinthians sobre o Palmeiras. Ó, o Ulisses pedindo para ver como é que é. Ó. Na verdade, essas lesões, instabilidades do ombro, né, são instabilidades da articulação humeral, o ombro sai, né, e começa a sair um bloqueio maior ou menor, e isso gera instabilidade, muitas vezes luxação do ombro, e é um tratamento que, para corrigir, é cirúrgico. Se fizer fisioterapia e conseguir manter essa articulação estável, ele joga naturalmente. Incomoda, mas ele pode jogar. É muito comum, e muitos jogadores apresentam isso, né? Mesmo de futebol, não só de outros esportes, como voleibol e basquete. Mas é para pensar, tem que tratar, e ele é um herói aí jogando com dor e tem todo o meu reconhecimento. E outra coisa, né? Doutor, quando o cérebro sai, caso do Capelandes, como é o negócio? Aí é neurologia. É neurologia. Lá a situação, o estado do elemento. Agora tem um detalhe, gente. É sintomático, porque eu não lembro quando foi a última vez que a seleção... Nem lembro se a seleção brasileira alguma vez soltou uma prévia antes de fazer a convocação final. Talvez por uma Copa do Mundo tenha feito isso, mas em eliminatória, vocês lembram? Porque o Dorival, ele mostrou uma lista com mais de 50 jogadores. Desses, ele fez a convocação final e lá estava o nome do Yuri Alberto. Então, o Yuri Alberto está no radar da seleção brasileira, no radar de clubes estrangeiros, isso segundo o seu empresário. E é um jogador que como diria Chico Garcia, pelo recorte do meio do ano para cá, ele fez a diferença. E aí, Capela? Eu venderia tranquilamente. Por esse valor. Agora, já ou só no meio do ano? Não, se der para segurar o jogador, maravilha, segurar até o meio do ano, até porque a janela vai ser aberta no meio do ano. Mas são 186 milhões de reais, tudo bem, 50-50. Corinthians querer com 90 e poucos milhões, meu Deus do céu. O que o Corinthians não poderia fazer? Mas tem que ter peça de reposição. Ué, não tem o tal do Hector Hernandes? Não tem o Pedro Raul que foi emprestado? Não contratou um monte de centroavante aí também? Não é a convicção do Augusto Melo? Então traz esses caras aí que já foram contratados, ué. Meu ponto de vista é o seguinte, o Corinthians tem que ser criativo. O Pedro Raul tá brilhando no Ceará. O Fabinho Soldado não é um gênio? de Goiás, é isso aí. O Fabinho Soldado não é o gênio que só aparece na boa? Agora tem que aparecer também quando o jogador numa peça de reposição se for embora. Mas eles têm que ser criativos. O Yuri Alberto, gente, um atleta de 24 anos, recém-completados, já tá ficando velho para a Europa, se você for analisar aqui o recorte que você gosta. O jogador geralmente vai com 17, 18, 19 anos para lá. Com 24 você já começa a fechar. Scarpa foi com 27, 28. Raro acontecer. Então assim, ciente que o Corinthians... Gente, atenção, o Corinthians está passando por um momento muito delicado financeiramente falando. E não é ser anti falar isso, é a verdade, é a realidade dos fatos, entendeu? Se o Corinthians conseguir
pegar uma grana, mais de 90 milhões de Não reais. vai salvar a vida do clube financeira, não vai então resolver. não vende ninguém fica aí Mas com mais de 2 bi de dívida. Se ele ficar ganhar uma Libertadores, você uma vende por Sul-Americana, 90 milhões de reais e você consegue repor outras não vai peças em resolver a vida do outros Corinthians, times. 90 milhões, irmão. Tá bom, então é legal dever, viu? Segundo o Chico Garcia, é legal dever 2 bilhões de reais. Parabéns, Chico. Não é legal, Então, peraí, cara. Tem que pensar O que você quer da vida? Você é um matemático achando que Tem que 90 vender. mil vai salvar a lavoura. Tem que vender. Você estava criticando o Yuri Alberto ano passado, pedindo pra ele ir embora. Agora você quer que ele fique? Para com isso aí, porque ele estava Ronaldo. jogando mal. Agora que ele está jogando bem, eu estou elogiando. Essa é a minha função também. De falar da melhora dele, de falar do aspecto atleta dele. E agora o Vocês são tudo aspecto Maria vai com as financeiro. outras. O senhor fala essa besteira, Vocês são deve tudo 2 Maria bi. vai com as Você outras. quer resolver Se com o Yuri 90? Alberto ficar 5 jogos sem marcar gol, vocês vão começar a arrebentar o cara Eu aqui. vou dizer mais uma Maria vai com as coisa. O que outras. fizeram com o Yuri não foi criticar o Yuri. Valeu, Isso Ulisses. acontece toda hora no Ulisses. futebol. Foi massacrar e acabar com a carreira de um Ulisses cara Costa. que agora está sendo avaliado em 180 milhões de reais. Então, um cara para chegar nesse nível, dia, Ulisses. ele tem que ser, no mínimo, de nota 7 para cima. O No negócio é o mínimo. seguinte, não pode Essa é vender pra por você, Não Ulisses. pode vender. Não, ele tava mal, eu critico, eu não passo pano pra ninguém aqui. Eu não faço fazedor de média. Eu não sou fazedor de média, jogador não. de futebol. Eu não sou fazedor de média, É que é fácil. Você, Maria, vai com as Ulisses, outras. é difícil Não, elogiar alguém na fase não ruim. Na é. fase boa, todo mundo pega carona e surfa. Mariazinha Na vai com fase as ruim, outras. todo mundo se Mas como é apresenta que e ó, você vai destrói. elogiar um cara que tá perdendo gol embaixo do Mas não gol? precisa dá pra arrebentar o elogiar. cara. Não precisa arrebentar Você o já cara. fez isso Não comigo precisa também, arrebentar o cara. cara. Você falou mal de mim. Mas se não fosse o seu... Você falou mal de mim quando eu tomei gol. Isso é verdade. Se não fosse o seu... Você tem essa mania assim. A Renata está certa. É verdade. Se não fosse você, o Corinthians tinha uns 5 títulos acho que o a mais. futebol, às vezes, tem que dar em tempo ao relação, tempo. Se não fosse ele, o Corinthians tinha 5 títulos a mais. Fácil. O frango que ele tomou. Agora, o negócio é o seguinte. Não vale a pena, eu entendo, o Chico está coberto de razão, eu estou com o Francisco Me preocupa nessa. isso um pouco. Por quê? Você pega 90 milhões de reais, você traz que tipo de jogador para substituir o Yuri Alberto? Não, o problema é que quando você não é dono sozinho, você não faz a negociação sozinho, nem de sim nem não. Não, você você depende pode da outra parte das também. duas partes, mas então lá também quando você está depende- dividindo uma conta, você tem que conversar com o outro Lá lado. também depende de cá. peraí, E talvez peraí, por isso que não tenham vendido. Não, peraí, mas o Depende de cá. Corinthians tem É os lá e direitos cá. federativos do atleta. Ou ele seja, que vende. o Corinthians determina. Claro que o Zenit é parte interessada, ele está esperando a venda para faturar. Mas quem decide a venda é o Corinthians, pelos direitos federativos. Federativo. Agora você tem 50% e o benefício de ter o atleta. Então, na teoria, o Corinthians tem mais do que isso, né? Porque ele tem o benefício esportivo de ter o cara aqui. É, mas se o cara quer, Chico, você não é isso ingênuo, sim. né? Você Isso sabe que ele Entender o vai. seguinte, Esse é o Renata, problema. quer pra onde? Tem que ver qual time, qual mercado. isso aí não pra aquilo. divulgaram. Claro, porque ele tem possibilidade de ir para a Copa do Mundo. Um centroavante que está fazendo gol, importante, joga, para mim, joga muito. Aí o que acontece? Ele vai para um mercado esquecido, ganhando uma fortuna. Mas se for a Premier League, assim... Não, mas talvez eles não aceitaram por isso, gente, essa quantia exorbitante, porque ele quer um mercado melhor. dizer para onde que ele vai. Né? Você vai me dar o endereço do inferno, eu não quero ir. Olha, baixou o pau o Roberto Martins. Mas o que é isso? Vai, Chico, agora fala. Everton Guimarães, e aí, Yuri tem que ir embora, tem que ficar. Qual seria a melhor estratégia de carreira para ele, Everton? Jogar no Galo. O doutor Galo, jogar no Galo. Então, Renata, é difícil estratégia de carreira para ele, né? Fato é que esse valor aí é muito superior, por exemplo, ao total arrecadado com as doações até o momento para o pagamento da Arena, né? Então é um valor muito superior, já dá para pegar e pagar muito mais parcelas do financiamento da Arena. Agora, uma coisa que precisa ser valorizada, acima de tudo, é a postura do atleta, porque o empresário André Cury disse que o Corinthians recusou a proposta de 186 milhões pelo Yuri, só que tem um detalhe que precisa ser destacado. Se o Yuri quisesse sair e dissesse, Corinthians, eu quero sair, pela ótima relação e respeito que ele sempre teve pela instituição, ele teria saído. Então, o Corinthians recusou porque eu imagino que o Yuri Alberto não quis ir. Não é só porque o Corinthians, não, você fica aqui, ponto final. Então, eu acho que nós temos que enxergar a coisa pelo outro lado. Eu acho que nessa aí o Yuri disse, não, vamos dar uma segurada. Não sei se foi o Nottingham Forest, não sei quem enviou. Aliás, eu vou saber aqui agora, tem uma pessoa aqui que pode nos informar qual clube fez a proposta. Mas eu acho que é mais interessante a gente olhar para a recusa do Yuri Alberto do que propriamente para uma negativa do Corinthians, porque o Corinthians não está podendo negar 186 milhões de reais não, viu? Everton Guimarães, o que você está chamando, Ronaldão?